Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. E hoje eu tenho aqui um convidado que vai abalar as estruturas, muito especial. O Nicolas, ele veio aqui com a esposa e mais um time dele, que estão aqui por trás da câmera, mas eles vão voltar aqui, eu tenho certeza, gente, que um dia vocês vão conhecê-los e conhecer a história deles, que é fantástica. E eles são os mordomos de um projeto que Deus colocou na mão deles. Ele vai contar aqui como, porquê e para quê, né, Nicolas? Amém. Que é Filhos Curados. Curados para curar. Boa noite, Nicolas. É uma honra ter você aqui. Muito obrigada por ter aceito nosso convite. E eu tenho certeza que a tua história vai mudar muitas vidas. Não é? Amém, Deise, amém. Portanto, vocês fiquem com a gente até o final e impulsiona esse podcast para todas as pessoas que vocês conhecem, porque eu tenho certeza, gente, que vai mudar vidas, vai salvar vidas. Assim como salvou a tua, né, Nicolas? Amém, amém, amém. Primeiramente, né, boa noite. Boa noite. Para nós, Deise, né, uma honra poder, né, estar aqui hoje no seu podcast, poder contar um pouco da nossa história, né, um pouco do nosso testemunho, daquilo que Deus tem feito e daquilo que Deus tem feito em nós e através de nós, né, que tem alcançado vidas, né? Então hoje para nós é uma alegria imensa, né, estar presente aqui, poder dividir com o público, né, toda a nossa história. Uau! E as pessoas tomarem conhecimento, né, desse instituto, né, e saber o que é, para que é, o que acontece lá. E daí, mas me conta, por quê? Como surgiu isso? Então, Deise, na verdade, nós temos assim uma história com a dependência química, né? Nós temos uma história com a drogadição e primeira fala minha, né, não pode ser outra do que eu chegar em Balneário Camboriú e eu ser impactado por Deus, por causa que eu tive em situação de rua nessa cidade. Uau! Né? Eu tive em situação de rua, eu puxei carrinho, né, reciclado nessa cidade. E você veio de onde? Nós somos de Barra Velha. Ah, de Barra Velha. Nós somos Aí de tu Barra veio Velha. pra cá com que idade? Na verdade, foi um surto, né? Por causa do meu uso de drogas. Ah, desde que idade tu usa droga? Tu usava, né? Eu tive contato com droga desde os meus, vamos colocar ali, foi ali na adolescência, né? Vamos colocar 17, 16, 17, né? Tudo começou ali naquela história que não é a história de todos, mas parecida com a de todos. Começou numa festa, começou com amigos, começou com bebida, e aquela história, né, que a gente, né, acredita que nunca vai acontecer com a gente, né? É verdade. Nunca dá nada. E aí tu começa, né, as primeiras festinhas, primeiro baseado, e, né, o primeiro sintético, primeiro êxtase. E quando tu vê, né, vou falar da minha história, né? Claro. A gente entra num quadro, hoje, já tendo pouco mais de conhecimento técnico, a gente chegou no último estágio, que é o disfuncional. Mas tudo começou no experimental. Então começou assim. E foi quando eu tinha meus 21 anos, vamos colocar assim, 22. De data eu posso até estar falhando um pouco, assim, mas quando eu tive um surto, eu desisti da minha vida, desisti, né? Hoje, igual você falou, tô com a minha esposa, mulher que me ama demais e espero que ela esteja aqui sim, numa próxima, né, oportunidade, contando a história dela. E eu desisti de mim. Desisti de mim, desisti de nós, desisti dos nossos filhos. Ah, tu já era casado? Nós temos uma história de 20 anos. Uau! 20 anos. Ela tinha 15, eu tinha 16. Quando eu vi ela entrar no ônibus, eu falei, essa mulher. E nessa fase foi quando eu me entreguei para as drogas. E aí eu abandonei tudo, abandonei todos, e eu vim morar. E aí vocês já tinham filhos? Tínhamos. Os dois? O Josué. Ah, tá. Tínhamos o Josué. Nós temos o Josué, que hoje tem 14, e temos o José, que hoje tem 9 anos. Que lindo. Né? E foi nesse período que eu conheci mesmo, né? O que é você se entregar para
para drogadição. E aí tá em situação de rua. E hoje tá chegando em Balneário, depois de uma jornada de quase, né, 12 anos após, vamos colocar assim, e poder contar o testemunho, poder contar o que Deus fez em nós, né? E eu falei, meu Deus, eu sempre uso uma frase, né, quando a gente está ministrando na comunidade, eu falo assim, Deus não é gente, né? Deus é um Deus sobrenatural, que faz coisas extraordinárias, né? Ele opera milagres extraordinários. Então, eu entrando na cidade, eu falei, nossa, e a frase, eu olhei para ela, né, e eu olhei para o coordenador Jefferson, também que está aqui conosco, e falei, Deus não é gente. Então, isso tudo mexeu com nós, sabe? Mexe com nós, poder contar a nossa história. Que legal. Isso. Mas é para honra e glória dele, né? Amém, amém. Porque se ele fez isso com vocês, ele pode fazer com quem está nos ouvindo. Amém, Deise. Né? E o testemunho Amém. é isso. Faça de novo. Amém. Amém, Deise. Amém, amém. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo e com a comunidade terapêutica a gente ministra muito isso, né? Sofrimento tem fim. Sofrimento tem fim. Porque nós já vivemos uma história, né? Uma história de muita tragédia, de muita perca, de muito sofrimento, né? Por causa do uso abusivo de droga, né? Uma coisa que me mexe muito comigo é... Hoje minha mãe não está aqui presente, mas ela se vestiu de mendiga para me procurar em Balneário Camboriú. E ela me encontrou em cima de um papelão, dormindo. E ela me acordou. E eu levantei, não dei ouvido para ela e eu continuei no uso de droga. Eu continuei, né, querendo essa vida. Então, eu estava cego, estava, né, preso, estava com algemas. No cativeiro, né? No cativeiro, né? E hoje, poder testemunhar, hoje estar à frente da comunidade terapêutica, hoje, né, ser responsável, né, por esse projeto e o que Deus está fazendo em nós, através de nós, aonde Deus tem nos levado, é de verdade, é falar para as pessoas que vão ouvir esse podcast, né, tem saída, tem solução, né, o mesmo Deus, né, de Isaac, o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus que opera hoje, é o mesmo Deus do sobrenatural, é o mesmo Deus que opera nos dias atuais. Uau, que tremendo. Então nós estamos curiosos para saber aí essa história aí. Ela aconteceu lá em Barra Velha, continuou aqui, como é que é o negócio? Deise, assim, ó, toda a nossa trajetória, né, ela houve muito amor, ela houve muito perdão, né, mas assim, eu sempre digo assim que o cuidado de Deus sobre as nossas vidas foi imenso, sabe? Mas é que onde tem Deus, tem amor e tem perdão, né? Amém. Amém. Amém, amém. Eu nesse processo, nós também passamos, né? Eu falo nós passamos, porque eu não fiz só minha mãe passar, não fiz só o meu pai passar, mas eu fiz também a minha esposa passar, porque mesmo nesse processo de eu estar na rua, aqui em Balneário Camboriú, eu ainda quis droga, eu ainda não tinha perdido tudo, né? E foi quando eu me envolvi também, né, nesse período com crime. É uma coisa Então, puxa a outra, né? Uma coisa puxa a outra. Pecado puxa o outro, né? Sim, sim. Então, e aí foi onde eu comecei a vender droga, foi onde, né, naquela ilusão para usar, foi onde comecei também a me envolver com pessoas erradas. E, né, num episódio, né, nós fomos surpreendidos pela polícia, fomos presos. Você e a tua esposa? Não, eu. E nesse período da nossa história, nós estávamos afastados. Entendi. Por causa que eu não queria saber da minha família, eu abandonei, eu desisti deles, e eu decidi droga e eu decidi crime. E eles estavam aqui em Balneário também? Eles estavam em Barra Velha. Barra Velha. Em Barra Velha. Você veio sozinho pra cá? Eu vim sozinho pra cá. Entendi. Eu vim sozinho pra cá. E aí eles, né, eles em oração, eles me procurando, todo um processo, né? E fui nesse processo internado,
não quis aceitar um tratamento, e a gente continuou no uso de droga, continuou querendo, né, se envolver, se entregamos para droga, se entregamos para o crime. E Aí foi surpreendido pela polícia. Surpreendido pela polícia. E aí? E fomos presos. E estava em Mafra. Daqui a gente foi fazer, né, um assalto em outra cidade. E naquela cidade a gente, né, foi preso. E onde eu fui parar em Mafra. E eu estava decidido a dar continuidade nisso ainda. E quando eu falo, né, que a minha esposa é um favor de Deus na minha vida, foi quando nesse momento, né, lá na cadeia, onde ela não tinha notícia minha, e ela só soube que eu estava preso, ela soube, né, que eu tinha caído na cadeia, e foi quando ela decidiu, mesmo assim, ela decidiu ir me visitar. Foi me visitar. E, assim, há uma semana eu estava disposto, né, a me batizar em facção por estar preso. Ela já tinha enviado um advogado para lá e eu não quis aceitar esse advogado. Eu já tinha mandado o advogado voltar. Estava decidido a querer continuar no uso de droga e no crime. E foi quando ela foi me visitar e eu sempre assim lembro dessa frase, lembro desse momento porque me marca demais. Me marca demais, porque eu falei para ela assim, ó, eu não tenho coragem de voltar para nossa cidade. Eu não tenho coragem de voltar para Barra Velha. Né? Pela vergonha que eu fiz você passar, pela vergonha que eu fiz nossa família passar, por ter sido, né, notícia de RBS. E eu lembro muito bem que eu falei para ela que eu tava igual um prato quando tu joga, né, um monte de caco. E a frase que ela falou para mim, a resposta disso foi, né, eu vou juntar caco por caco, né, mas eu não vou desistir da nossa família. Não vou desistir da nossa família. E nesse momento eu tava decidido a me batizar na facção. E nesse momento foi quando, né, acabou a visita, eu fui pagar uma ducha, né, na expressão de lá. Foi quando Deus ele me invadiu, ele me pegou. E aí eu comecei pagando a ducha, falar em línguas. Comecei, né, a ser renovado por Deus, porque já tinha um chamado lá atrás. E eu tinha desistido, eu tinha jogado fora, eu tinha escolhido droga. E ali eu me reconciliei com Deus. E eu disse, vou parar de usar droga. Ali eu falei, não vou mais fumar maconha, não vou usar mais droga. E eu me lembro claramente, eu saí da ducha, eu fui, né, pra cama, na jega a gente fala, né, no linguajar, né, da cadeia. E foi quando chegou o baiano e ele falou, ó, chegou droga e essa aqui é de presente pra ti. E aí eu olhei pra ele e falei assim, ó, eu parei. Eu não quero mais. Eu, né, não tá mais fazendo, né, a minha cabeça, não quero mais isso. Eu tinha decidido mesmo, né, eu tinha decidido parar. E dias depois, de repente, o pessoal começou a comentar nos corredores que o nosso alvará ia sair. E aí eu falei, impossível sair o nosso alvará. Porque nós caímos em flagrante, com porte de arma, fazendo 5-7, com dinheiro, né, reconhecimento na cadeia, não tinha como nós sair. E de repente chamaram nossos nomes. Chamou o meu nome, mais o nome, né, das 3 pessoas que estavam comigo, e nós saímos. E eu lembro até hoje, quando eu saí, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para ela. E essas 3 pessoas estão contigo no projeto? Não estão comigo no projeto. Ah, tá. Essas pessoas não estão comigo. Ali, quando houve esse momento, né, uma das coisas que a minha esposa falou é, aonde tu tá, não sai daí, que eu tô indo te buscar. Isso era em Mafra, né? E foi quando eu falei, calma, conseguimos carona até Joinville,
fomos, né, até Joinville, ela foi me buscar e a partir dali a gente começou uma nova história. Uau. Dali, a partir desse momento, nós começamos uma nova história. Mas eu não posso deixar de falar algo para glorificar o nome de Deus aqui. Tu quer saber como que nós saímos? Como? Essa vem a melhor parte agora. Ai, meu Deus do céu. Ô, Daisy, imagina que nós estamos... Nós vamos até molhar o bico, né? Porque... Imagina você tá na cadeia e você tá em 4. E aí decidimos, né? Houve toda a reconciliação com a esposa, eu conversei com todos os outros 3 e falei assim, tá, eu vou tentar um advogado. Aí teve, né, um outro cupicha, que a gente fala. Tá, eu vou tentar um advogado. Aí o outro também, vou tentar um advogado. Pessoas que tinham condição financeira e um não tinha. Então todos tentaram um advogado, né? E todos os recursos de todos os nossos advogados foram negados. E todos os 3 advogados estavam falando a mesma linguagem, embora eles não se falassem. Ó, vocês vão ficar, vão ser condenados, vão ficar na cadeia, vão passar por esse processo, vamos tentar reduzir, diminuir. Vocês querem 4 para não dar associação, né? A antiga formação de quadrilha, vamos tentar quebrar para não dar tanta cadeia. A conversa era a mesma. E aí nossa. Só que nesse processo todo foi quando eu me arrependi. Então eu me arrependi na cadeia, Deus me renovou e eu me abstive da droga, eu creio nisso, muito nisso. E ali já comecei a ministrar. Comecei a ler a Bíblia, comecei a ministrar. Comecei, de fato, o meu sim ser sim e o meu não ser não. Então, quando eu estava na droga, eu estava na droga. E quando eu estou em Deus, eu estou em Deus. Certo? E essa... Nova criatura, né? E a gente se posicionou dessa forma. E Daisy... Aquele banho foi teu batismo mesmo. Foi um renovo. E Deus provou. Deus provou. Deus provou, a gente foi provado porque não estava tendo droga na cadeia. E de uma forma ou de outra, de repente começou a aparecer droga na cadeia. E começou a vir de graça na cadeia. Vim colocar no meu colo na cadeia. E eu rejeitava. Então a gente é provado também. Com certeza. Nosso posicionamento a gente é provado. Mas, quando eu saí, eu fui entender como que eu saí. Porque você tem 3 advogados que estão falando que, assim, você não vai sair. Os 3 falando para cada um. E a gente foi tentar descobrir... Tentar não, a gente foi descobrir a história. E nós caímos em Mafra. E tinha um advogado de Rio Negrinho que ele conhecia um Nicolas de Barra Velha. E ele era advogado do Estado. E ele falou, meu Nicolas de Barra Velha, meu amigo, caiu preso. Preciso tirar ele. Só que o Nicolas, amigo dele de Barra Velha, não sou eu. Tá brincando. Não sou eu. Ele viu o nome, Nicolas Santos Barra Velha, associou como se fosse um amigo dele. E ele pegou o caso por conta. E defendeu o caso por conta. Sem ninguém estar sabendo. Tá no processo. E de repente, a gente saiu. Então assim, a gente sabe que não foi de repente. Quanto tempo vocês ficaram presos? Nesse período ali, deu aproximadamente, acho que perto de 2 meses. Perto de 2 meses. Perto de 2 meses. E aí, quando a gente sai, eu falei, quando eu saí, que eu entendi isso, né? Eu lembro até hoje que eu olhei pra cima e eu falei, tá bom, Deus. Eu entendi. Eu me entendi. Também mais claro que isso, né? Eu entendi. Eu disse, na verdade, eu aceitei. Né? Eu aceitei. A gente sempre ministra lá também na comunidade que sem aceitação não há transformação. Então ali eu aceitei, eu falei, não, eu entendi e eu aceito. Eu entendi e eu aceito o seu chamado. Eu entendi, eu aceito o seu chamado e eu vou viver o seu propósito. Uau. Né? E então, ele te chamou pelo nome e te chamou para resgatar uma comunidade, né? Foi desse momento, foi nesse período que nós se firmamos, né, mais na igreja,
né? Que a gente se envolveu mais na igreja. Uhum. Na época nós tínhamos empresa, né? Eu e a minha esposa. Nós tínhamos uma surf shop e nós tínhamos uma loja, né, de multimarcas. E eu não queria nada disso, né? Eu queria droga. E ela ficou cuidando desses BO todos sozinha. Nossa, mãe. Com recém-nascido. Só pra deixar, né? Pontuar um pouco aqui quão guerreira ela é. Quão guerreira ela é. Honrar a vida dessa mulher, porque olha, uma mulher posicionada Posicionada. não tem, né? Posicionada. Posicionada. Firme. Exato. Firme. Dura. Braba. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem que ser assim, né? É Tem que verdade. ser assim. E foi quando nós saímos e aí se focamos na empresa. Né? A empresa estava com muitas dívidas devido ao uso de droga, gasto com advogado. E aí o rolê é longo pra gente trazer tantos detalhes, né? Mas foi quando nós estivemos à frente, né? Deus deu um chamado de nós estar à frente de uma célula, e a célula foi crescendo, líder, e aí Deus trouxe um frio muito intenso. No ano de 2016 ou 17. Um frio muito intenso. Nós, na célula, começamos a entregar sopa. Né? Isso em qual cidade? Barra Velha. Barra Velha. Barra Velha. Nós já estávamos em Barra Velha, nós já estávamos, né, na igreja e começamos a entregar sopa. E nessa fase, Deus já tinha restaurado, né, o nosso casamento, as empresas estavam já prosperando, respirando, muitas dívidas pagas, muitas renegociadas, mas ela já estava começando, né, a andar. E nós estávamos com um projeto de abrir uma segunda unidade, né, uma surf shop em Balneário Camboriú. Tinha já um sócio, que nós ia alugar uma sala na Atlântida, e nós ia dar esse start. Mas a gente estava correndo junto, né, com a igreja, no nosso chamado, com a célula, até então. E entregando sopa. Só que nós vinha destruído para casa. Por causa que, sabe o que é tu chegar assim, é tu levar um prato de sopa, né? Tu levar uma marmita de sopa e a pessoa olhar para ti e falar assim, eu não quero alimento. Ah, que é droga. Não, eu quero me internar. Eu quero uma ajuda. Eu quero sair dessa vida. Eu perdi minha mãe, eu perdi o meu pai, eu não estou conseguindo ter estrutura. Eu quero sair da rua. E aí tu olhar para ela e falar assim... Sabe, tu querer fazer mais por ela? Sabe, tu já levar tua roupa, que ela tá com frio, tu levar o teu casaco, tu levar uma coberta. Teve um episódio que a minha esposa, ela se deparou com o seu Hélio, a gente grava o nome dele hoje, infelizmente, a gente não sabe o final dessa história. E ela, quando entrar no carro assim, e ela tem um pai, né, falecido, e o seu Hélio ficar num ponto de ônibus, e ele tá passando frio, e ela entrar no carro, ela começar a chorar, e ela falou assim, eu preciso ir lá em casa pegar a sopa do pai. E assim, para ela pegar a sopa do pai falecido, você não sabe o movimento que essa mulher fez. Você não sabe a paixão que essa mulher tem no pai. Eu sei. E ela foi lá, guardou uma malinha de roupa do pai e pegou todas as outras roupas e a gente foi lá levar pro seu Hélio. E vestimos o seu Hélio. E a minha oração quando chegava em casa, eu falava, Deus, né, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de nós? Porque nós conhecíamos algumas comunidades, a gente tentava internar, até o Senhor a gente conseguiu encaixar numa comunidade terapêutica, e internamos ele numa comunidade terapêutica. E num culto, né, vamos dizer assim, a empresa em Balneário estava pronta, né, nos projetos e planos, tudo certo para dar o start, uma marca havaiana, que a gente ia abrir, uma franquia. E aí Deus ele me pegou muito forte e falou de comunidade terapêutica. E deu o nome, Filhos Curados. Uau. E aí foi quando
né? Eu olhei pra ela e falei assim, amor, embora a gente tá pra dar esse passo, mas Deus falou comunidade terapêutica, filhos curados. Deus quer usar a nossa vida, Deus quer usar a nossa história, quer usar todo o nosso passado para curar outras pessoas. Uau. E aí? E eu lembro até hoje, né, do susto dela, porque ela falou assim, tá, da Multimarcas eu cuido. Mas a Surf Shop, eu já vendi prancha, mas eu não quero mais vender prancha. Eu não quero mais vender skate. E, Daisy, nessa época nós tínhamos Surf Shop, um faturamento significativo. Mesmo. Nós tínhamos locação de stand-up na praia. Nós tínhamos escolinha de surf na praia. E aí eu falei, Deus, se esse é o Isaac que tu tá pedindo, mas eu entrego sem medo, sem tutubiar, sem reserva, né? E a pessoa que ia ser sócia minha aqui, né, em Balneário, eu acionei ele. E confesso que poderia ter vendido a um preço melhor. Vendi a preço de banana, porque queria logo viver aquilo que o chamado, viver o propósito. E aí iniciamos. E deu 15 dias, né? Vendemos a loja com a bênção, né, dos nossos pastores, né? Abrimos a comunidade terapêutica. E hoje, há 7 anos, não somos uma unidade, já somos 3 unidades. Meu pai. Uma comunidade em Barra Velha, uma comunidade no Paraná, em Guaratuba, e uma casa de ressocialização, que é após o tratamento, a pessoa ela tem uma plataforma, né? Muitos não querem voltar para sua cidade, a família não quer aceitar, ou é tóxico demais, e eles têm essa plataforma, eles têm essa oportunidade, que é a casa de ressocialização. Então ele sai e ele já tem um destino. Então a gente está à frente, né, desses projetos. Já são 7 anos. E aqui em Balneário tem também? Não. Ah, tá. Aqui em Balneário nós não temos ainda. Ainda. Se for da vontade dele, se for da vontade de Deus, né? Existem palavras, profecias que Deus, né, ia estar multiplicando e de fato tem acontecido, né? Há 7 anos nós não somos umas, né? Começamos com 2 vidas e hoje, né, são mais de 50 vidas sendo acolhidas, cuidadas, que ouvem da palavra de Deus, que são ministradas, né, por Deus diariamente, aliança com várias denominações de igreja. Então, Deus tem feito desde uma obra extraordinária. Uau. Extraordinária. E nesse processo de 7 anos, a Multimarcas foi também. Ai, meu Deus. Entregou 2 Isaac. 2 Isaac. 2 Isaac. Porque o outro Isaac era dela, né? Era dela, o Isaac né? de cada um. Era dela. Era entregue, era dela. Mas fomos provados, Daisy. Nós fomos provados porque o episódio que eu te falei da cadeia era 2014. E nós saímos. Mas o processo, Daisy, na justiça ele continua. Tu continua respondendo um processo. Você continua participando de audiência. Você continua acreditando com fé que Deus já te soltou. E, né, Ele é contigo. Né? Você continua se movimentando em fé. E foi o que nós fizemos desde 2014, né, nesse processo todo. Mas 2022... veio a sentença. Condenação. Cadeia. Cumprimento no fechado. Cumprimento no fechado, Daisy. E aí? E aí o maior medo de todos, né? O maior medo de todos, como é que vai ficar minha esposa? Meus filhos? Meus filhos?
fomos pego de forma surpreendente, embora nós sabíamos do que iria acontecer, embora nós fizemos a reunião com obreiros. Saiu a sentença, meu BO de 2014, conseguimos, recursos. Provavelmente eu vou cumprir 1 ano de cadeia, provavelmente, na minha sentença. Porque foi condenação no 1/6, né? Então, assim, fomos condenados, ao invés de ser condenado de 20 e poucos anos, Deus reduziu. O advogado fez um bom trabalho, né? Quebrou muitas coisas e fomos condenados a 5 anos e 4 meses, ou 5 anos e 6 meses. E aí, como é réu primário, você paga no 1/6. Então, tu paga 1/6 da pena. Então, nas nossas contas e cálculos, daria em torno de 1 ano, né? Mas e o susto? Né? E a comunidade terapêutica? E tudo que nós vivemos? E a crise de fé? E a crise existencial? E a crise emocional? Uau. E todo o passado que volta, né? E você olhar assim e falar, nossa, mas eu tô anos ajudando pessoas, tirando pessoas em situação de rua, famílias carentes que não têm condição. E, poxa Deus, né? Mas amém. Conseguimos uma carta do prefeito, a associação, Comunidade Terapêutica Filhos Curados, ela traz um benefício, né, pro município. Conseguimos uma carta de punho do secretário da Saúde, conseguimos uma carta da diretora da Assistência Social, juntamos isso, né? Essa era a nossa defesa. Você e os outros 3, né? Os outros 3 também, né? Mas cada um teve que se defender. Cada um teve que se defender. Entendi. E essa era a nossa... Saiu a sentença para todos, né? E no nosso plano, que a gente organizou, junto com o advogado, é isso. Não, Nicolas, tu tem que se apresentar. Tu tem que cumprir, porque você vai ficar foragido. E eu falei, não, eu não posso. Porque não tem como eu subir no altar e eu pregar fé, e eu pregar a verdade, e eu ser um foragido. Claro. Não existe, não... meu sim é sim, meu não é não. É isso aí. Não existe o jeito certo de fazer a coisa errada, né? Não existe o jeito certo de fazer a coisa errada. Não existe. Mas antes, né, de a gente ser preso, esse era o nosso plano. Né? Vamos levar o documento da associação, sou presidente, temos a ficha de internação de todos os alunos, diretor da comunidade terapêutica, da casa de ressocialização, né? Temos documentos plausíveis, a carta de punho do prefeito, a carta de punho do secretário da saúde, enfim, vamos juntar essa documentação, você se apresenta e a gente entra com uma defesa. E você se apresenta, a gente entra com uma defesa, e eu creio que em pouco tempo, ou em breve tempo, o juiz pode considerar, vai levar um tempo, leve 30 dias, porque estou num processo, um trâmite, não é assim, ou mais tempo, e isso foi em agosto. Vamos imaginar o pior cenário, dezembro você está em casa. Daisy, de repente, eu indo para a comunidade, a polícia me aborda, me prende, porque já tinha saído o mandato. Eu estava esperando ser na outra semana que eu ia me apresentar, porque era o aniversário da minha esposa. Queria passar o aniversário com ela e depois me apresentar. De repente, assim, ó, sem chão. De repente, tu tá preso, tu tá com a cabeça raspada, tu passa por tanta humilhação, e você para e fala, e tudo que eu vivi? E tudo que eu vivi. E aí teve
teve um período de isolamento e eu lembro que era um momento quase término de pandemia e o que eu queria ali, porque tu não tinha contato com o preso durante 15 dias e tu não tinha uma televisão, não tinha, né, um ventilador. E aí eu falei assim, eu só preciso de uma Bíblia. Eu só preciso de uma Bíblia. E eu fiquei desde que uns 5 dias a fio, incomodando, pedindo uma Bíblia. Até o dia que um agente falou, ó, pega isso aqui, não me incomoda mais. Uau. Verdade. Mas tu precisa lidar, né? Tu precisa lidar com tudo que vem. Tu precisa lidar com todos os teus tipos de medo. E aí você cai dentro do sistema. E aí tu cai dentro do sistema, o teu passado também tá lá. Pessoas que te conheciam também estavam lá. Né? E aí eu caí numa cela. Mas era a tua cura, né? Eu creio que era o meu gigante. É. Porque o que Deus fez depois disso tá sendo extraordinário, Deus. Tá sendo assim, ó, algo único e nós vamos chegar lá. Tá. Nós vamos chegar lá. Se eu estiver falando demais, por favor, Deise. Não, de jeito nenhum. Por favor, Deise, né? Por favor. Eu sou ansiosa, eu tô querendo... eu tô fim da história. Alta ansiedade. E aí nós caímos. Eu já tô aqui assim, 1 ano de cadeia, mas ele tá aqui, né? 1 ano deu agora. 2021 foi 2021. e auxiliadora, viu? Não consigo sem. Pra data, eu me perco. Ainda bem que tu tem esse discernimento. Não, assim. eu não tenho. Não, eu já, pra data, ela sabe, ela também me aceita assim, né? Eu falho muitas vezes, né? Não esqueço do aniversário. Dela. Isso é bom. Dela. Ai, mas aniversário de casamento, esqueço. É porque aí é outro rolê. Entendi. Uma outra história. Nossa, mas vamos continuar, voltar ali. Vamos voltar pra cadeia. E daí o carcereiro te deu uma Bíblia. Bíblia. E aí o carcereiro deu a Bíblia e de repente, né, você... Foi pra casa e pensou, amanhã eu vou levar uma Bíblia pra aquele cara não me incomodar mais. Eu acredito que mais ou menos isso. Né? Mais ou menos isso. Porque vai ser minha paz. Vai ser. E toda hora que eles pagavam o alimento, eu pedia, né? Pagava o bandeco que a gente fala, eu pedia uma Bíblia. E ali, claro, quando eu recebi essa Bíblia, a gente vai se renovando, vai chorando, vai lendo, vai se aprofundando, né? Vai tentando entender o que Deus quer conosco e você começa a entender algumas coisas, né? Onde Deus te quer, né? Começa a entender alguns processos, você começa a se aprofundar mais, né? No que alguns personagens passaram. Né? Você consegue se aprofundar mais e você consegue ter mais propriedade depois para você poder pregar, para você poder ministrar. Mas assim, é um processo que ninguém quer passar. Sem dúvida. Eu imagino que se Deus chegasse para José e falar, José, você vai ser o governador do Egito. Yes! Mas você vai ser traído pelos seus irmãos. Você vai ser jogado no poço. Aí você vendido como escravo. Vai ser caluniado, né? Vai depois ser lançado na prisão assim, até ser governador, vai passar 13 anos sofrendo, né? Será que ele ia querer? Pois é. Enfim. Mas voltando ali, a gente daí é pago, né, no X, foi onde eu fui pago no X, e chegando lá no X, algumas pessoas já me conheciam, e teve um que me conheceu, porque um dia ele falou assim, eu te conheço. Disse assim, tu é o cara que foi lá na biqueira, né, pagar a dívida de um rapaz que ia se internar na comunidade terapêutica, né. Eu falei assim, sou eu mesmo. Nossa, né, se tu não tivesse pagado aquela dívida, talvez, né, a vida daquele rapaz, hoje, não sei como é que estaria. Né, e ali eu falei, nossa, o que Deus quer comigo aqui? E aí, de repente, numa conversa, eles, então dentro da comunidade terapêutica, eu falei, nossa, nós estamos... Dentro da cadeia, isso? Dentro da cadeia. E alguns já conheceram daí o meu passado, mas alguns já conheciam o meu novo eu, né? O Nicolas, diretor da comunidade terapêutica, a história, porque
nesse período onde Deus me levou pra cadeia, nós já tinha 5 anos de comunidade terapêutica. Agora eu sei porque o teu filho chama José. Nossa, Nossa. Uau. E os nomes deles também fica para um outro rolê. É uma outra história. Mas para nós dar continuidade ali, para mim não perder o fio da meada, senão eu vou entrando num assunto, vou entrando no outro, vou entrando em outra história e a gente vai. E aí teve um irmão que falou assim, ó, nossa, todo sábado a gente faz o culto aqui na Ventana. E tu não acredita que nós estávamos orando para uma pessoa pregar, tu prega a palavra? Dentro da presídio isso. Dentro da cadeia. Daí eu falei, pô, irmão, tu orou pra vir pra cadeia pregar a palavra? E aí, né, quebrou aquele gelo, a gente deu aquela risada. Tem que procurar alegria onde não há alegria. Você precisa encontrar forças onde não há força. Você precisa encontrar um porto seguro no meio da tempestade. Você precisa. E eu falei assim, prego. E eu fui pago quinta-feira, vamos dizer assim, ou sexta-feira. Não me recordo muito bem, como eu falei, só vim pra data. E falou, sábado agora já tem o culto, tu já prega agora sábado? Eu falei assim, prego sábado. Eu falei, nossa Deus, o que tu quer de mim nesse lugar? O que tu quer de mim aqui? E aí eu comecei a buscar em oração, buscar em jejum. E aí teve o culto, né, na cadeia, só que lá tu não prega. Tu não prega olhando para as pessoas. É cada um numa cela e a ventana é a janela. E aí tem um corredor. Então tu vai na janela e tu cumprimenta os irmãos, né? E tu prega. Então tua voz bate na parede e ela ecoa no corredor. E eu falei, Deus, o que tu quer que eu pregue? O que tu quer que eu pregue? E Deus me levou à passagem onde Jesus foi tentado por Satanás. Onde Jesus foi tentado e foi levado ao monte. Onde Jesus foi tentado e Satanás ofereceu riqueza. Onde Satanás ofereceu poder. Onde ele foi tentado. E a primeira palavra que Deus me dá na cadeia é essa. Você quer viver proposta de Satanás ou propósito de Deus? Eu falei, Deus, como é que eu vou pregar isso aqui? Porque isso é muito forte. Como é que eu vou pregar aqui e falar para, né, essa multidão de pessoas que estão aqui se eles querem viver proposta de Deus ou proposta de Satanás? Sabendo que muitos escolheram proposta de Satanás ou escolheram facção. E eu vou totalmente contra a facção, porque a facção está batizando dentro da cadeia. Eu conheço o sistema e eu não conheço, não falei com nenhum responsável dentro da cadeia se poderia abertamente pregar assim. E Deus falou assim, você vai pregar isso. E aí lá tem um procedimento, né? Cada X vai cantando 2 louvor, canta 2 louvor, depois outro X canta 2 louvor, outro X canta 2 louvor, até chegar em quem prega a palavra. E aí eu saudei os irmãos, né, com a paz de Jesus, né, eu fiz uma oração e aí eu preguei sobre proposta ou propósito. Eu falei assim, onde é que nós estamos? Porque nós escolhemos proposta, nós escolhemos poder, nós escolhemos a Babilônia, nós escolhemos aquela ilusão que Satanás nos dá, nós escolhemos riqueza. Quantos de nós acreditamos numa proposta de riqueza? Ou numa proposta de um assalto que ia dar certo? Ou quantos de nós vivemos isso e ó onde nós estamos? Ó o que nós estamos vivendo? Ó o que nós estamos pagando? E foi essa linha de pregação. E eu falei, sabe, vocês querem saber? Hoje eu estou aqui porque em 2014 eu escolhi proposta de Satanás. Em 2013 eu escolhi proposta de Satanás. E hoje eu estou pagando por esse erro. Mas depois disso eu escolhi propósito. E hoje a minha vida é abençoada. Eu estou pagando pelo erro do passado. Mas a minha casa é abençoada, a minha esposa é abençoada. Meus filhos são abençoados. Hoje eu estou aqui por uma proposta. Mas eu decido propósito. E eu preguei sobre isso. E no outro dia a gente foi pago no pátio. E quando tu é pago no pátio, tá todos os presos. Estão todos. E tu se apresenta diante dos presos. E aí tem a famosa caminhada. E nessa caminhada,
o líder geral da cadeia. Ele vem até mim e fala assim, ó, vamos caminhar? Meu Deus. E aí? Nessa hora eu falei, vamos caminhar. E ele perguntou quem eu era. Ele perguntou o que eu fazia. Ele perguntou o meu vulgo. Ele perguntou o meu BO, o meu artigo. Ele foi fazendo aquela entrevista. E eu fui falando. Porque o meu passado eu nunca escondi pra ninguém. E não tem um problema com o meu passado, porque a gente fala assim, não temos rabo preso no passado por ter feito alguma coisa errada. Vamos dizer que usar droga e cometer crime é errado. Mas na linguagem do crime, não fizemos coisas erradas. Não sei se... Deu pra entender. Deu pra entender? E assim, e aí ele foi. E aí chegou um momento que eu cheguei pra ele assim, tá. E agora eu vou te perguntar uma coisa. Né? Você viu ontem eu pregando? Você conhece a minha história? E eu sei como é que funciona. E eu sei que há batismo, eu sei que a facção tem tentado dominar, imperar sobre o sistema. E o que tu tem a me dizer disso? E ele falou assim, ó, tu quer saber de uma coisa? Tu quer saber de uma verdade? Eu queria que tu me falasse mais desse Jesus. Eu queria saber mais dele porque eu quero sair da facção e eu não sei como sair da facção. Eu não quero mais isso pra minha vida. E eu tenho que escrever uma carta e eu queria que tu começasse a me ensinar uns versículos bíblicos que eu preciso mandar pra minha mãe. E eu falei, pô, Deus, tô entendendo. Não é fácil. Não é fácil. Mas tô entendendo. E depois disso, outro irmão veio. Cara, o que tu falou mexeu comigo. E depois disso, outro. O que tu falou mexeu comigo. Depois outro. Eu ia dar continuidade no crime, mas depois do que tu falou, isso mexeu comigo. Eu quero conhecer mais disso. O que eu faço? Por onde eu começo a ler a Bíblia? O que eu começo a fazer? E ali a gente começou a pregar a palavra. A gente começou a ensinar, começamos a orar na cela. Mas todo esse rolê tem as crises, tem os medos e tem as batalhas, Daisy. Tem. Foi quando chegou perto de dezembro, diante de toda a obra que tu tá fazendo, e diante de todo o plano que nós tínhamos pensado, que nós ia chegar perto de dezembro, e o que, Daisy? O que a gente imaginou? Solto. Que nós ia o quê? Ser solto, né? Ser solto. Dezembro de 2021. Justamente. E aí? Ainda mais pregando, pessoas que aceitaram Jesus lá dentro, pessoas que conheceram Jesus. E aí vem a notícia do juiz. Negado. Não vai sair. Vai ficar preso. Vai cumprir. Desde nessa hora eu... Cumpri um ano, no caso. Né? Cumpri o sexto período da pena. um sexto da pena. Uhum. Nós já estava com outro movimento. Nós começamos a fazer a resenha, que é ler livro, entregar resumo, e ensinamos muitos presos lá dentro, certo? Não fazia para eles, não fazia, por causa que uma resenha ela te dava 3 dias de remissão. Falei, meu amigo, vale tu ler um livro e sair 3 dias antes do que tu não ler o livro. Claro. E muitos começaram a copiar isso, embora tinha um movimento para não ler. Falei, meu amigo, não faça isso. Tu já tá aqui preso 24 horas. Não tem nada para fazer. Vai ler e entregar. Só que tu podia só ler um livro de 45 dias. Tá. Então a gente começou a fazer isso, um curso profissionalizante. Né? A família que tem condição e também o próprio sistema. Para algumas famílias que não têm condição, paga. Então você faz um curso, também é de 45 dias em 45 dias, e te dá uma remissão também. Se eu não me engano, Daisy, de 15 dias agora. Não me recordo muito bem. Pode minha memória estar falha nesses detalhes. Mas tu faz um curso, tu faz uma prova, tu passa no curso, então reduz 15 dias da tua pena. Da tua pena. Né? Isso também acontece. Então a gente já estava com esse movimento. E antes disso,
nós também estávamos esperando e crendo para um trabalho no semiaberto. E aí também foi um outro mover de Deus, porque tinha pessoas que estavam lá 8 meses, 7 meses, 9 meses, esperando uma oportunidade para trabalhar no semiaberto. E quando deu 30 dias que eu estava no fechado, o semiaberto lá também é fechado. Tu fica fechado, sai trabalhar e volta. Mas não sai trabalhar na cidade, trabalha na cadeia. Tá. Lá, o sistema de onde nós estávamos. Tem, devido à pandemia. Entendi. Né? Hoje o movimento já é outro. Hoje, lá na comarca de lá, o juiz está liberando que a pessoa no semiaberto ela saia da cadeia, trabalhe numa empresa fora, né, na cidade e volte dormir na cadeia. No período que eu passei, não. Era fechado, tu saía trabalhar na cadeia e tu voltava para a cadeia. Então, tu estava, a grosso modo, quase de forma fechada também, né, vamos dizer assim. Mas em 30 dias... a empresa que tinha parceria com a cadeia, que é onde a gente, né, fazia tubo, bloco, trabalhando pesado mesmo. O dono conhecia a minha história. Quando ele soube, nossa, o Nicolas tá ali? Tá. Ele saiu da empresa. E ele foi lá pessoalmente falar com o diretor. E ele ficou esperando. Né? Eu sou grato ao seu Zé. Quero... né, pegar esse recorte e mostrar para ele, sou grato, e porque ele foi lá e ele falou assim, eu preciso, né, de uma pessoa para trabalhar, e de fato ele estava precisando de 2, 3 pessoas para trabalhar. E ele falou assim, eu conheço a história desse menino, eu sei a história dele, eu sei quem ele é hoje, eu sei que de fato ele não vai vir me dar dor de cabeça, porque muitos saíam pro semiaberto e ainda lhe davam dor de cabeça, poderiam fugir, poderiam, né? Podiam não trabalhar, faltar com respeito com ele, e ele falou, não vai me dar dor de cabeça. Então ele interviu e conseguiu, né, nos trazer para esse trabalho. Então o trabalho também te trabalhava 3 dias e dava uma redução. Então a gente já não estava já mais num projeto de 1 ano ficar preso, a gente já estava com as reduções, isso foi se reduzindo. Mas... na nossa conta, se o juiz não nos liberasse, era para ele nos liberar na nossa conta. Se não liberasse nós em dezembro, era para nos liberar em fevereiro. Então, ou seja, ou a gente sai em dezembro ou sairia em fevereiro. Mas dezembro ele negou. Dezembro ele negou a saída. E claro que para mim chegar a esse movimento até fevereiro, eu teria que fazer todos os cursos, eu tinha que passar em todos os cursos, as resenhas tinha que dar o prazo para ser entregue, e é tudo muito contado, tudo muito difícil, o acesso para tu entregar um curso, para tu pegar um curso, as férias coletivas, né, tanto que passou ali, teve, se eu não me engano, uma resenha minha que não foi contabilizada, ou 2, o sistema não funciona assim tão redondamente. Mas nesse processo todo, Daisy, até dezembro, quando foi negado, preciso aqui contar um recorte que o Espírito Santo fez eu lembrar. Quando deu mais ou menos os 45 dias, o advogado nos chama. Né? Me chamou lá no parlatório, e uma das minhas maiores crises e medos era com a comunidade terapêutica. E ele chegou lá na comunidade terapêutica e no parlatório falou, olha, eu vim aqui porque a tua mulher precisa de algumas instruções, mas eu preciso, né, te dizer o que tem acontecido e o que está acontecendo. Eu falei, tá, fala. Assim, o motor da Kombi fundiu, o motor do Uno fundiu, um obreiro teu recaiu, o coordenador quer ir embora e o outro obreiro roubou tua casa. Quem que roubou? Obreiro. Obreiro. E foi quando eu voltei. Eu ainda estava nesse processo, eu estava no fechado. Eu voltei em choque. Falei, pô, Deus, tudo que eu vivi, né? Pô, Deus. E o que faz? Falei assim, a Kombi então vende o Uno, né? Vende a Kombi. Tem um cara lá que a Kombi valia 10 mil, paga 1.500 na Kombi. O que faz? Assim, vende? Tem o que fazer. Né? Vende para dar recurso, para manter o projeto.
Mas eu lembro que eu voltei pra cela. E eu tava discipulando um menino lá na cela. Um menino não, um homem, né? Que ele recém tinha caído. A mulher tava grávida. E ele sabia do BO dele. E ia ficar algum tempo. E eu voltei e ele viu que eu tava diferente. E ele falou, Nicolas, o que aconteceu contigo? Eu falei assim, não é nada. Mas sabe aquela posição que tu não quer levar o problema? Sim. Porque tu tá discipulando alguém, tu tá ensinando... Que já tá cheio de problema. Justamente. E tu tá discipulando, tá ensinando fé pra ela. Né? Tu tá falando que Deus pode fazer, ela tá ali lendo, ela tá se enchendo. E ele falou, não, tu não tá bem. E eu tentei ali uma meia hora disfarçar. Eu falei, não, cara, o que tu tem? Me fala. Eu falei, tu quer saber? Eu falei, quero. Eu falei assim, ó, sabe a comunidade terapêutica, né? Ele falou, sei. Então, um obreiro meu recaiu. O outro obreiro meu roubou minha casa. A Kombi fundiu o motor. O Uno fundiu o motor. Tem só o carro que a minha esposa tá usando. Para levar as crianças na escola, para trazer. Mas é todo um movimento para manter uma comunidade terapêutica. Tem que buscar as doações. Tem que levar num culto na igreja. Tem que levar num dentista. Tem que buscar verdureira. Sim. Eu estou preocupado com os que recaíram? Sim. Mas assim, nós estamos numa zona rural. E se alguém lá é picado por uma aranha? Como já aconteceu. E aí tu leva pro PA, né? Pro atendimento. Ou se algum instrumento cortante, que a gente lida com machado, né? Eles têm a cozinha, lidam com facão, né? Na manutenção do sítio em geral. Se alguém se corta, eu não tenho um carro lá hoje. E o projeto? E o que eu vivei? E o que eu entreguei? Essa é a minha crise. É isso que eu tô passando agora. Sabe? Só que, antes de eu falar pra ele, eu tinha virado pra parede. E eu falei, pô Deus, essa é a minha crise. Não fui eu que abri esse projeto. O projeto é teu, não né? Não é meu, Deus. Como que isso tudo tá acontecendo? E a minha esposa, como é que tá lidando com isso? E ali, né, a gente não pode mostrar fraqueza na cadeia. E ali, eu já voltei, aquela oração, aquela conversa rápida com Deus, sabe aquele WhatsApp que tu manda? Que tu abre o coração, assim, Não, que tu abre, né, um WhatsApp direto pro céu e sem muito... Eu uso os termos com os meninos, né? Os meninos, 50, 45 anos, os meninos. Que assim, com Deus não tem muito lesco-lesco. Você tem que ser você, na sua verdade, na sua essência, e falar com Deus na sua forma. E voltei. E ele perguntou mais umas 3 vezes. E aí eu falei, aconteceu isso. Ele falou, eu falei, Daí ele falou assim, tu tem advogado essa semana? Daí eu falei assim, tenho. Tem, porque eu pedi pra ele vir semana que vem, porque eu quero saber, né? O que tá acontecendo? Isso. E ele falou assim, ainda quando o advogado vir, tu manda o teu advogado pegar a tua esposa e ir lá em casa pegar um carro. Porque eu tô doando um carro pra comunidade terapêutica, porque esse projeto não vai parar. Porque esse projeto é um projeto de Deus. Meu pai. Eu falei pra você, como que tu tá louco? Deus tu usou o menino. Tu tá a mesma que eu no mesmo barco. Falou, não, cara, eu tenho 2 lá. Um vai ficar pra minha mulher. E ela vai se virar com ele. E eu também tenho advogado hoje. Ou amanhã, não lembro. Eu vou avisar meu advogado pra falar com a minha mulher. Pode ir lá buscar o carro. Que o carro eu tô doando pra comunidade terapêutica e não vai parar esse projeto. Não vai parar esse projeto. Porque assim, eu te conheci aqui. E tu é de verdade. Eu vejo tu falar de Deus. Cara, eu queima aqui, eu quero isso, eu preciso disso, eu quero viver o que tu tá vivendo. Não. E quando eu sair daqui, eu vou lá. E nós sonhamos com uma escolinha de surf social, né? Que legal. E eu falei assim, hoje eu não vivo mais surf, mas eu já dei aula de surf. E eu falei assim, vamos. Ele falou, quando eu sair daqui, nós vamos montar essa escolinha social de surf, que nós vamos ajudar essas crianças, para elas não entrar onde nós entramos. Mas vai buscar o carro. Porque a comunidade não vai parar. E ali, claro, né?
Deus invadiu a cela, ele chorou, eu chorei. Quem tava na frente chorou, nós demos uns berros lá naquela cela e ninguém tava entendendo nada. Então esse também foi um dos testemunhos que nós acumulamos, né? Meu pai. Daisy. Deus usa tudo, né? Do jeito dele. Da forma dele. Né? Na sua multiforme graça. Exato. Né? Ele faz o que ele quer. E aí, quando eu voltei, ele falou assim, ó, eu não falei que eu sou Deus, eu não falei que eu tô contigo, eu não falei que esse projeto é teu. Porque desde quando a gente foi preso, muitas pessoas apontaram. Muitas pessoas falam, ih, agora vai fechar. Agora a comunidade vai fechar. Agora acabou a comunidade terapêutica. Pessoas próximas. E Deus usava pessoas, né? Como usou pessoas. Hoje eu estou aqui diante do Jefferson, do coordenador que está comigo. Nesse processo que eu passei por lá, Deus sempre levanta Ur e Arão. Né? Moisés, quando estava com a mão levantada, ele cansava, o povo perecia. E Deus levantou Ur e Arão para segurar as mãos, né, de Moisés. E o Jefferson, eu creio que um dia vai ter a oportunidade de contar a história dele. Também creio. E ele é um Ur, e ele é um Arão que segurou e sustentou, eu digo, a minha mão lá dentro, mas a da minha esposa. Né? Foi uma pessoa que se posicionou lá e ficou firme e passou essa tempestade e continuou conosco nesses momentos difíceis, sabe? Mas Deus falou, esse projeto é meu. Enquanto pessoas falavam assim, vai fechar. E pessoas falavam assim, mas como é que não fechou? Pessoas falavam assim, não fechou, sabe por quê? Porque Deus tá no negócio. Porque Deus tá no negócio. E muitas vezes eu mandava carta pra minha esposa. Amor, né? Veja como falando de tal. Às vezes ele leva doação e tal. E ela me respondia na outra carta. Levaria, sempre leva um tempo, né? Amor, quando chegou a tua carta, tu ainda nem sabe. Um dia antes de tu falar que eu tinha que falar com essa pessoa, que ela ia doar 5 cestas básicas, essa pessoa foi lá e doou 10 cestas básicas. A gente foi acumulando testemunhos assim extraordinários, sabe? Mas dezembro chegou, juiz negou a tua expectativa, a tua fé que estava, né, para uma data, ela foi lá embaixo. Sabe por quê, Daisy? Porque pessoas estavam do meu lado falando assim, eu vou sair e eu vou matar. E dava uma semana, ganhava o alvará. Eu vou sair, se eu vendia meio quilo de pedra, eu vou vender 1 quilo de pedra agora, e agora eu vou vender o dobro. E dava 15 dias, a pessoa saía. Eu não era batizado, mas eu me batizei aqui agora e eu vou cobrar aquele cara e eu vou cair de cabeça. E dava 20 dias, a pessoa saía. E eu falei, quando veio o juiz que negou, falei, Deus, como é que eu tô há anos fazendo o teu propósito, eu sei que o Senhor se manifestou de várias formas, que o Senhor cuidou e tem cuidado de várias formas, não quero ser ingrato, né, com tudo que nós temos, poxa, mas como esse não? Pra que esse não? Tudo que eu, né, tudo que a gente viveu, tudo que nós semeamos, tudo que nós fazemos. Tu me lembrou a travessia do povo no deserto agora. Por favor. Que eles tinham tudo. Por favor, compartilha. Não, tu me lembrou porque eles tinham tudo, né? Deus mandava as codornizes, o maná do céu e tal, mas eles reclamaram, né? Porque eles queriam o leite lá e o mel de quando eles eram escravos. Ou seja, Deus tá lá contigo, tá fazendo, de repente você... não, Deus... Mas como assim, agora? Calma, tá atravessando. Vai chegar lá. Olha, mais ou menos isso. Mas o que eu quero inspirar é que você, numa crise dessa, não deixe de orar. Com certeza. Não deixe de buscar que a sua fé não seja abalada. Porque foi num desses momentos, da mesma forma eu fiz, né? A mesma atitude que eu tive em outras... foi uma atitude de oração. Né? Eu cheguei naquele momento porque nós já estávamos lidando com várias situações ali, que eu não posso estar abrindo aqui. E minha fé já estava
bem abalado diante de tudo e todos esses testemunhos, né? A gente tinha videochamada e eu via, né, os meus filhos com saudade, eu via a minha esposa, embora ela queria se mostrar forte, eu percebia, né, a tristeza, a saudade, igual ela fala, amor, eu fiquei preso junto contigo. Sem dúvida. Né? Eu tava existindo, não tava vivendo. E sabendo o que estava acontecendo, tudo o que aconteceu, a comunidade não foi um processo fácil, esse processo. A gente não pode romantizar tudo. E teve muita luta, teve muita crise. E chegou nesse momento e eu falei, pô, Deus. Então, poxa, tudo que eu queria nesse momento era um culto. Tu tá dizendo não pra mim sair, mas o que eu queria então era um culto. Eu queria, poxa, uma luz, uma meia luz. Queria um louvor tocando e eu queria chorar. Eu queria chorar. Se o Senhor não me soltou, porque tem propósito ainda, eu sei. Tá acontecendo, as pessoas estão acreditando em Deus. As pessoas estão sendo movidas por Deus, mas tem algo. E eu falei assim, eu preciso... E isso era a Daisy. O fórum dia 20 fechou. Talvez essa oração foi dia 21, dia 22 de dezembro. Não tinha mais expectativa para sair. E eu orei de manhã, e eu lembro que eu abaixei a cabeça, e rolou uma lágrima, e eu já sequei. E falei, Deus, eu queria um culto. E nesse momento passou, eu orei de manhã. E aí chegou 6 horas da tarde, o agente foi lá na cela, e chamou meu nome e falou, tem advogado para ti. Eu falei assim, advogado pra mim? Ele não tem advogado pra mim. Né? Todo mundo, não, é um alvará, cantor, tu vai sair. Eu falei, não vou sair. Não é, né? E aí fui. E quando eu tô saindo que eu viro, porque eu consigo olhar o estacionamento, eu vejo a doutora Anitta, né? Que inclusive ela é pastora. E aí quando eu olho ela, eu começo a chorar. Porque Deus falou assim, tu não queria um culto? Tu não orou e pediu a minha presença? Tu não pediu um culto? Então eu tô mandando uma pastora aí. Nossa, mãe. Para que tu chore. Para que tu desabafe. Porque tu tem ainda um caminho a percorrer. Uau. E ela chegou lá e eu lembro até hoje que o agente não vou dar nomes, né? Tu tem que conversar com o advogado num parlatório, que é uma salinha de vidro, igual tu vê em filmes mesmo, no telefone. E aí ela falou, nossa, mas tá quente, né? Não, faz assim, ó. Ela senta aqui, tu senta aqui, e hoje a visita tua do teu advogado eu vou deixar vocês aí, bem à vontade. Aí a pastora Anitta veio e me deu um abraço, e eu chorando. Ela disse, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, Nicolas. Só sei que desde de manhã, eu tava de cama. O Espírito Santo tá assim, ó. Vai lá visitar o Nicolas na cadeia. Vai lá visitar o Nicolas na cadeia. Vai lá visitar o Nicolas na cadeia. E ela entrou em contato com a minha esposa. Ela achou que eu tava em Mafra. E ela é de Barra Velha. Quando ela soube que eu tava ali, e aí ela foi ali. E ela ficou comigo 45 minutos. E é só 15. Nossa. E ela ficou praticamente um período de um culto, de uma pregação. E nós conversamos, e ela orou, e eu chorei, e eu falei, cara, é o que eu precisava desse fôlego, e vamos, e... Enfim. Passamos dezembro, choramos bastante, era para sair nas nossas contas em fevereiro, o Ministério Público falou assim, ó, solta esse cara. Não queremos mais ele aqui, ele já cumpriu a pena, libera ele. Isso quando? Em fevereiro. E quando o Ministério Público fala assim, ó, solta esse cara, não tem juiz no mundo que diz não. Não tem. A não ser o abençoado do juiz que estava naquele caso, no meu processo. Ele não contou de tempo que eu fiquei preso em Mafra. Ele falou, não, aquele tempo de Mafra eu não vou contar. Ele vai ficar até abril. Meu aniversário é dia 8 de abril. E aí? E aí nós ia sair depois do aniversário. De uma forma extraordinária, dia 5 de abril, passamos um processo, minha esposa chorou muito, a expectativa na comunidade para fevereiro era grande.
Todo mundo foi pra baixo, foi pra lona, porque o Ministério Público fala assim, ó, solta, no outro dia o preso é solto. E ela falou, solta, no outro dia eu não fui solto e fiquei mais 2 meses. Difícil. É, José. Difícil. Mas saímos em abril e foi extraordinário o que Deus fez e como fomos recebidos na comunidade e dali pra cá, desde portas estão sendo abertas de formas extraordinárias. A comunidade terapêutica, ela dali triplicou de alunos, abriu a segunda, a reinserção só tem aumentado e as igrejas têm nos chamado para pregar. Uau. Né? Estamos hoje aqui no podcast da Daisy. Exatamente. Né? Uau. Deus está nos levando para dentro das escolas. Nós temos o projeto Despertar, que foi a Selma, educadora do Gazino. Estava com uma dificuldade enorme com os alunos que estavam passando o corretivo, esperando secar e raspando o corretivo para cheirar. Estavam pegando lápis de cor e apontando, esmurrugando e fumando como maconha, para dizer que era maconha. E aí, dia 5 de abril nós saímos e tem toda uma expectativa, todo um abraço da comunidade. E dia 8 de abril, Teu aniversário. meu aniversário, essa mulher procura minha mãe porque ela precisa de um projeto para dentro das escolas. E ela conhece a história do Nicolas. E ela perguntou, será que seu filho não pode ir lá dar uma palestra? E a gente abraçou a escola. Dia 8 de abril. Aí Deus falou assim, ó, tu não queria um presente? Tu não queria pregar para as crianças? Tu não queria cuidar das crianças? Para que elas não chegassem aonde vocês chegaram? Porque se você previne, você não trata. Uhum. A comunidade trata. Então, se a gente previne, a gente não trata. Dia 8 de abril. Daí eu olhei pra minha esposa. E aí, vamos? E ela, vamos. E aí nasceu uma ramificação da comunidade terapêutica, um braço, que é o projeto Despertar. E aí Deus também tem levado nos municípios, nas cidades, Uau. nas igrejas. E desde tu chegar numa escola e ter crianças, né, do 6º ao 9º, no ajuntamento, e tu começa a falar o teu testemunho, e tu não tem um fundo musical, tu não tem um culto antes, uma abertura, um louvor que prepara o ambiente, e tu chegar ali, claro que com oração, com intercessão, tu chegar com slide, mas é algo que tá, vamos dizer assim, não vou dizer frio, dentro de nós quente. Mas as crianças vêm tudo agitado, da educação física, da matemática, aquele auê todo, de repente ela senta. Tu começa a falar de dependência química, de droga, de prevenção. E daqui a pouco tu começa a trazer a tua história. Daqui a pouco a presença de Deus, ela pega o ambiente. Crianças e começa a abraçar a minha esposa, meninas de 12 anos, meninos. E depois disso eles entregar pro professor a trouxinha de maconha, que não é maconha, que é o lápis de cor, e fala, eu tava entrando numa errada. Aí tu fala, nossa. Então, Daisy, eu não sei se consegui passar um pouco da nossa história, e esse é um pouco, né, da minha história, do Nicolas, da nossa história, de uma forma um pouco, tentamos aqui ser bem verdadeiros, resumidos e não Que a história é longa, né? A história é longa. E o irmão lá da cela que doou o carro? Tem Certo. notícia dele? Até onde eu sei, ele ainda tá no sistema. Porque ele caiu com um BO e ele tava devendo outro. Então daí dá a junção de pena. A expectativa dele é 12, 15 anos pra sair. Então a gente não tem mais contato, né? Tu não consegue ter contato com o preso lá dentro. Então a expectativa é mais ou menos assim. Então, Mas tenho certeza que Deus vai fazer na tem vida. honrado. É tudo que você semeia em Deus, Com certeza. você colhe em Deus. Né? Você colhe em Deus. E Então, eu fico pensando aonde esse projeto vai chegar ainda, né, Nicolas? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? amém. Amém, Deus, eu recebo.
Recebemos em nome de Jesus. Amém. Recebemos em nome de Jesus, porque tem sido uma história de milagres. Eu creio que foi o nosso gigante, sabe, a nossa prova. Nós passamos junto. Quando eu falo nós passamos, eu, minha esposa, né, os obreiros que ficaram. E Deus falou que eu creio que foi testemunho que Deus entregou para nossas vidas, ao mesmo tempo a autoridade, para nós falar, tem tempestade? Tem. Mas acima da tempestade há o sol. Exato. E a certeza da tempestade é que ela vai passar. Tu falar disso como uma frase de efeito é uma coisa. Agora você falar isso e falar assim, tempestade passa, porque eu já passei por cada uma e a água calma tem. As águas tranquilas, elas existem. Sabe, você pregar isso, você ministrar, você falar para os meninos assim, lá na comunidade, falar, olha, tá difícil? Então vem cá. Senta aqui. Não foi vamos conversar 30 minutos para tu entender, né? Qual que é o grau da tua dificuldade comparado ao que nós passamos. Olha o que Deus fez, olha o que Deus sustentou. Então isso tudo Deus transformou e tem transformado, né, em autoridade, em unção. Sem dúvida. Então essa tem sido... Ele transforma até maldição em bênção, né? A nossa história é isso. A nossa história é isso. Ele transformou a nossa história, que era de maldição. E para um bem maior, né, Nicolas? Para atingir um povo, né? Para resgatar um povo. Sim. É tremendo. Por isso é que grandes coisas ele vai fazer. E levantou vocês nesse tempo e não foi à toa, né? Amém. Ele precisa contar com os filhos dele. Amém. Os campos estão brancos, né? Amém. E a terra clama pelos filhos. Amém. Amém, diz. Amém. Né? Então, amém. Que ele guarde o coração de vocês, os pés firmes nesse propósito, porque grandes coisas ainda vêm aí. Amém, diz. Amém. Amém. Né? Recebemos essa palavra, amém. Recebemos em nome de Jesus, sabemos que ela vem de coração. Ela, né? Deus não une pessoas. Une propósitos. Une propósitos, né? Desde hoje nós está aqui, né? Nesse canal de comunicação. Tenho certeza que vidas vão ser alcançadas. Eu também tenho. Vidas vão ser impactadas. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas disso. Mesmo. De verdade. Amém. Amém. Obrigada, Nicolas. Obrigada pelo teu sim, né? Pela tua obediência, né? Pelo teu coração contrito e obediente. Amém. Viu? Amém. Parabéns pela tua família, por honrar tua esposa, por ser um exemplo para teus filhos. Isso é um legado de gerações. Amém, disse. Amém. E eu espero a tua mulher aqui. Começamos já em oração. E o teu braço direito também. Começamos aqui já em oração, já vamos abrir um propósito. Eles, né, como eles falam... Mas o propósito é maior, né? Amém, Sim, amém. O propósito é grande. Eles têm o hábito de falar que eles ficam no bastidores, sabe? Né? Que eles ficam na intercessão. Mas é que a gente quer conhecer os bastidores. Isso, Deise. Isso. Não, a história dele, a história de... Na verdade, a gente tem muitos, assim, sabe... Viver esse chamado desde... além de ele queimar a paixão, sabe, que tu andar na cidade, tu olhar assim para aquele que tava em situação de rua, aquele que a facção ia matar, que tava com dívida, e tu olhar para ele e falar, nossa, olha lá, tá com a esposa. É só a autoridade de Cristo mesmo, né? Tá com a empresa, tá com um carro, e ele passar e te abraçar. Não tem preço, desde um pai de 58 anos, ele te abraçar num certificado de graduação, soluçar, igual criança, e falar assim, ó, obrigado, tu devolveu meu filho. Nossa, mãe. Obrigado. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Sabe, tu pegar uma criança, ela vinha assim com 10 anos, 12 anos, e ela te abraçar assim, ó. E falar assim, obrigado pelo que tu tá fazendo com meu pai. Ai, meu Deus. Te estoura. Sabe? Te estoura por dentro. Fala, ai, cara. Te estoura. Vontade de pegar o pai e bater nele, né? Por que tu fez isso, né? Mas a criança vem e fala assim, obrigado. Obrigado porque tu tá me dando um pai de novo. Não tem preço, Deise. Não tem. Então, essa é a missão do Filhos Curados. Né? Desse projeto, da comunidade.
é resgatar os perdidos. Amém. Resgatar os perdidos. Tem sido a nossa missão, a visão tem sido a visão de reino, e cada vez mais Deus tem alargado a estaca e Amém. cada vez mais tem queimado o nosso coração, e que Deus continue, né, realizando o querer e o efetuar dele em nossas vidas. Amém. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O caminho é estreito, né? Amém. Nós sabemos, tu sabe melhor do que ninguém que o caminho é estreito. Sim, sim. Mas a recompensa é muito grande. É valiosa, é extraordinária. É. Extraordinária. E ela, isso aqui na Terra. Agora, imagina quando estivermos lá, diante dele, né? Gente da E glória. você poder colocar essa coroa aos pés dele. Amém. Meu Deus. E ele disser, né, pra você, né? Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra no meu gozo, filho amado. Amém, disse. Amém. Amém, disse. É. Amém. Amém. É sobre isso. Sobre vidas, né? É. Sobre vidas. Não tem a ver com nós. Não, Não. tem a ver. Não tem a ver conosco. É a paixão dele, né? Não tem a ver com... Ele morreu por nós, né? Sim. 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 Ele ama vidas. Amém. Amém. Não morreu por coisas, né? Não é? Não. Não. Então que esse amor dele flua através de nós, né? Para Sim. alcançar essas vidas. Amém, disse. Amém. Amém. Obrigada, Amém. Nicolas. Eu Muito que obrigada. agradeço, meu Deus. Contar a nossa história, contar esses testemunhos, contar o que Deus tem feito, glorificar o nome dele, sabe? O propósito aqui é que ele cresça, né? Sem Que eu dúvida. diminua, que ele cresça. E quem ouvir esse podcast, que seja avivado, seja ativado, sabe? Entenda que processos difíceis a gente passa, né? Mas ele é fiel. Amém. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele falou. E ele tem sido fiel, porque em tudo que ele tem cumprido tudo aquilo que ele falou nas nossas vidas. Amém. Amém, Daisy? Amém. Conte Obrigada, conosco. Nicolas. Conte conosco. Uma boa noite. Eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá.